Olá, meus amigos do canal Portugal Legal. Meu nome é Renato Koprovski, sou advogado e estamos aqui no canal para dar sequência aos nossos vídeos relacionados às questões da nacionalidade daquelas pessoas nascidas em território português. Sim, vamos ver e vamos analisar caso a caso, segundo a lei atual, segundo a lei vigente, as diferenças e as situações de cada uma das pessoas que nascem em território português e às vezes não são reconhecidos como cidadãos nacionais. Isto existe, essa possibilidade ela é prevista em lei e é exatamente sobre estes detalhes e sobre estes itens que nós estaremos pontuando e dando sequência naquela série de vídeos dos quais já falamos. Queremos lembrar que nós estamos no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, no Instagram, tá? E no final do vídeo nós deixamos a tela com a nossa página da internet, o www.portugallegal.com.br e também o nosso e-mail, contato@portugallegal.com.br. Lembramos, inscrevam-se em nosso canal, deem o like aos nossos vídeos, marquem o sininho na página do YouTube, que é muito importante, porque afinal de contas é através dele que vocês conseguem serem informados a cada novo material, a cada novo vídeo que nós postamos aqui no canal. Dito isto, vamos então à nossa vinheta do canal. Bem, da mesma forma como nós fizemos no vídeo anterior, nós estamos aqui na página do Alto Comissariado para Migrações e aqui nós temos justamente o questionamento e que nos levou a trazer esse tema para a gente passar isso com os senhores e tirarem as suas dúvidas perante a situação de cada qual. Queremos lembrar, nós já fomos consultados depois dos nossos primeiros vídeos a respeito de algumas situações em que as pessoas talvez tenham feito alguma confusão pelo fato de terem nascido fora de Portugal, estarem com a nacionalidade porque são netos ou são bisnetos de portugueses. Pessoal, nós estamos neste vídeo falando de pessoas nascidas em Portugal. Nós não estamos aqui falando de pessoas que nasceram em outros países e que são descendentes de cidadãos portugueses. E desta forma conseguiram provar o seu vínculo e obtiveram a nacionalidade. Isto não é foco, não é tema deste nosso material. Isto é tema de outros materiais já produzidos e que, se necessário, nós podemos reformular para esclarecer as dúvidas. Portanto, estamos falando de pessoas nascidas em Portugal. Vamos então ao item número 2 desta série de vídeos com os detalhamentos. Neste vídeo nós estaremos falando do item 3. Nascidos em Portugal que provem não possuir qualquer nacionalidade. Portanto, quem não tem nacionalidade é chamado de apátrida, porque ele não tem pátria. E, neste caso, se ele conseguir comprovar o seu vínculo com o território português, comprovar o seu nascimento e provar também que ele não tem nenhuma outra nacionalidade, ele então consegue a nacionalidade originária. Que documentos devem ser apresentados para este caso? Certidão de registro, de nascimento do interessado, de cópia integral e, se possível, emitida por fotocópia ou boletim de nascimento. Aqui nós temos uma situação muito idêntica com o que já foi visto no item 2, lá no vídeo anterior. Certidão de registro de nascimento do interessado, ok? De cópia integral, portanto, é certidão de inteiro teor, se for feita, por exemplo, no Brasil, apostilada, e, se possível, emitida por fotocópia ou boletim de nascimento. Quando nós falamos fotocópia, estamos falando da cópia reprográfica do livro de registro desse assento.
Veja, tirar a cópia do livro onde foi assentado o registro de nascimento é uma coisa. Fazer uma certidão, né, fazer uma certidão de nascimento, que é aquele documento que normalmente a gente vai ao cartório e pega, é diferente. Em que pese que os documentos têm a mesma finalidade e que constem as mesmas informações, mas são documentos distintos. E o Estado pode requerer isto. O segundo documento, segundo item, é documento emitido pelas autoridades do país ou dos países de que os pais são nacionais. Comprovativo de que o interessado não possui a nacionalidade desse país ou desses países. Aqui nós estamos falando que os pais, né, precisam trazer um documento emitido, por exemplo, vamos exemplificar aqui, os pais são do Paquistão e esta criança teria nascido em Portugal. Então, os pais precisam trazer um documento emitido pela autoridade paquistanesa, né, que comprovam que o interessado não possui a nacionalidade desse país. O outro documento que deve ser juntado é documento emitido pelas autoridades do país ou dos países com os quais o interessado tenha conexões relevantes para efeitos de nacionalidade, que comprove o fato de o mesmo não possuir a nacionalidade desse país ou desses países. Aqui nós estamos nos referindo ao interessado, que ele também deve ter esta certidão negativa, né, e que deve trazer este documento sob pena de também não ser aprovado o seu pedido. Por último, a partir de 14 anos, deverá juntar um documento de identificação. Sim, o Estado português vai exigir que, a partir de 14 anos, né, o interessado traga o seu documento de identificação. Sem isso, também não será possível a concessão do pedido de nacionalidade. Em seguida, nós entraremos no item 4, onde menciona menores nascidos em Portugal, com pai e mãe residentes legais em Portugal há pelo menos 5 anos, à data do pedido de nacionalidade, portanto, também é uma nacionalidade por naturalização. Vamos então ver o que nós encontramos aqui como exigências para que uma situação como a do item 4 possa ser resolvida. Primeiro item, requerimento dirigido ao Ministro da Justiça. Aqui deve ser redigido um documento em forma de requerimento, este é o nome do documento, não é? Que vai ser dirigido ao Ministro da Justiça para que ele se pronuncie a respeito do pedido e dos documentos que fundamentam este pedido, para então voltar para a conservatória com uma decisão. E aí a conservatória vai ser o quê? Obrigada a cumprir aquela decisão que veio do Ministro da Justiça. Eles precisam trazer documento comprovativo de que o menor aqui concluiu o primeiro ciclo do ensino básico. Então imagina, né, o cidadão viveu em Portugal durante algum tempo, depois ele saiu, mas agora ele quer buscar a sua nacionalidade. Ele vai necessitar de um documento que comprove que ele concluiu o primeiro ciclo do ensino básico em território português, em escola portuguesa. Outro documento. Documento comprovativo de que conhece suficientemente a língua portuguesa, exceto se o menor tiver menos de 1 ano de idade. Aí ele não precisa, evidentemente, comprovar, porque é óbvio. Tratando-se de menor de 6 anos, a prova pode ser documental ou testemunhal, apresentando, no caso de prova testemunhal, declaração prestada por 2 testemunhas idôneas que, sob compromisso de honra, atestem que o menor fala e compreende a língua portuguesa de acordo com a respectiva idade. Aqui nós já estamos falando da possibilidade de, além de todos os outros documentos, o interessado trazer uma prova testemunhal, né? Uma declaração, né? Um testemunho de 2 pessoas idôneas e que fazem isto mediante um compromisso de honra. O outro item, se o menor tiver mais de 16 anos, certificados do registro criminal emitidos pelos serviços competentes do país de nacionalidade, bem como dos países onde tenha tido e tenha residência após os 16 anos, acompanhados de tradução, se escritos em língua estrangeira. Então vamos lá. Existe hoje uma decisão aqui em Portugal, do CEF, por exemplo, que ele dispensa o atestado de antecedentes criminais para determinadas situações, o português.
O atestado de antecedentes criminais brasileiro, ele pode ser obtido no próprio site da Polícia Federal Brasileira, até no aplicativo de celular, e ali mesmo ele é feito a validação deste documento e isto é aceito. Neste caso aqui, não. Neste caso aqui é diferente. Ele vai ter que trazer o registro criminal, seja ele emitido pela Polícia Federal, seja ele obtido, né, no próprio consulado, e o consulado, neste caso aqui, não pode se negar a fazê-lo. Mas normalmente hoje já se tira direto pela internet, não há mais necessidade de se dirigir a nenhum outro órgão, porque a validação deste documento também é feita online. Também se ele viveu fora, né, neste caso aqui, nos países em que ele tenha vivido, né, após os seus 16 anos. Então, se ele hoje tem 21, 22, 23 ou mais, este cidadão precisa buscar também a certidão de antecedentes criminais destes países onde ele residiu e, evidentemente, acompanhados de tradução. Então, imagine que esse documento foi emitido na Alemanha, o documento original é alemão. Ele vai ter que fazer a tradução para o português, caso contrário, ele não vai conseguir a aceitação desse documento como prova. E o interessado está dispensado de apresentar o certificado do registro criminal português, que é feito automaticamente pela conservatória quando esse processo está tramitando. Eles acessam o sistema e tiram as informações das quais eles necessitam. O documento emitido pelo CEF, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, comprovativo de que um dos progenitores reside legalmente no território português há pelo menos 5 anos, também é oficiosamente obtido pela conservatória. Tá? Então este é um documento que não precisa se preocupar, não precisa ir ao CEF, não precisa fazer nada. A própria conservatória acessa o sistema e busca esta informação. E, portanto, não há aqui também como querer passar ou tentar, através de algum jeitinho, provar ou fazer alguma coisa. Não, o próprio CEF vai fornecer essa informação através do sistema. E, em casos especiais, o ministro da Justiça pode dispensar a requerimento fundamentado do interessado a apresentação de qualquer outro documento que deva instruir o processo de naturalização, desde que não exista nenhuma dúvida. Né? Tá aqui, ó. Desde que não existam dúvidas, ele pode pedir isto ao ministro da Justiça e ele, verificando que realmente não existem dúvidas, ele pode então abolir, pode abrir mão da exigência de determinados documentos que venham a comprovar, que venham a demonstrar o interesse, né, daquela pessoa que é menor, nascida em Portugal, com pai e mãe residentes legais há pelo menos 5 anos, à data do pedido. Então, desta maneira, passamos pelo primeiro, segundo, terceiro e quarto item que é necessário ser interpretado, avaliado e considerado para que aquelas pessoas que nascem em Portugal consigam a sua nacionalidade. Vejam que se eu não consigo fazer estas provas, se eu não consigo demonstrar para o Estado que eu estou me enquadrando na legislação, realmente eu posso ter nascido aqui e não ser considerado português. Dito isto, vamos dar então por encerrado o nosso vídeo de hoje. Desejamos a todos que tenham dúvidas, que entrem em contato, tirem suas dúvidas. Gente, é melhor tirar dúvida, manda e-mail, manda mensagem pelo WhatsApp, que nós também temos no canal, manda mensagem pelo próprio canal aqui do YouTube, mas entrem em contato, vamos conversar sobre isso e vamos tirar as dúvidas. Quem sabe você consiga a nacionalidade portuguesa, né, se conseguir se enquadrar numa destas situações e, desta forma, fazer as provas. Desejamos a todos uma ótima semana, muita sorte e sucesso lá no vosso projeto de obtenção de nacionalidade portuguesa através do nascimento em Portugal. Até a próxima!